Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o direito ao nome e as possibilidades de alteração. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Letícia Rodrigues, que é advogada e mediadora de conflitos. Seja muito bem-vinda. Olá, César e todos que nos assistem. É uma honra estar novamente aqui a convite da TV FIB para tratar de um tema tão importante e comum a todos nós, que é o direito ao nome e as possibilidades de alteração. Perfeito. Na realidade, nós aqui te agradecemos, nós aqui nos sentimos honrados pela sua presença novamente aqui no nosso programa. Na verdade, o programa é do telespectador, é da telespectadora. O programa é feito, pensado para você, nosso telespectador, para você, nossa telespectadora. E hoje eu tenho certeza que o tema é de todo o interesse de todos vocês que estão aí nos assistindo na realidade, né? Porque todos nós temos um direito ao nome, é o nosso nome. Você tem o seu nome, eu tenho o meu, as pessoas que estão nos vendo, cada uma com o seu nome. E o que acontece? Muitas pessoas aí acabam não tendo tanta liberdade com o próprio nome que possuem. Às vezes as pessoas não se sentem tão bem com o nome que possuem. E isso acaba sendo hoje uma situação normal. Mas aí, você que está aqui para falar, não sou eu, e eu vou te pedir para você fazer aí uma apresentação desse tema para que fique mais claro para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora. Sim, o objetivo aqui hoje é compartilhar um pouco do conhecimento, né, a respeito desse tema, que é de grande relevância e com certeza ele atinge a todo mundo, né, todos nós. O nome, então, é isso mesmo, ele é inerente à nossa personalidade, então ele é obrigatório, né, ele é previsto aí no Código Civil como um direito da personalidade. Então, o registro do nascimento, ele já tem previsão na lei, assim como o nome, que é constituído pelo prenome e pelo sobrenome. Então, ele é um sinal representativo da pessoa, ele traz a identidade da pessoa. E ele também é tutelado como um direito fundamental, né, previsto aí na Constituição também, e como faz parte de preservar a dignidade da pessoa humana. Então, o nome ele é protegido, ele é obrigatório, ele é algo que representa, que ele é inerente a cada um de nós. Então, essa é a importância dele, né? Tanto que a gente escuta assim, algumas frases que são populares que diz honre teu nome, né? Faça teu nome, para a gente ver como isso é importante no meio social. E recentemente, no ano de 2022, nós tivemos uma alteração legislativa, que é a Lei 14.382 de 2022, que foi no mês de junho, e que ela trouxe algumas alterações em algumas leis, consolidando alguns entendimentos jurisprudenciais, né, que já vinham acontecendo aí no judiciário, para que fosse mais fácil, né, fosse mais acessível para as pessoas efetivarem esse direito de alteração em alguns casos, né? Então, ela traz aí a via administrativa, extrajudicial, ela desburocratiza também, né, torna mais fácil esse acesso às alterações. Então, alguns temas que nós vamos tratar hoje, eles já eram possíveis antes dessa lei, porém, eles acabavam dependendo, às vezes, de uma decisão de um juiz. E agora é um tema que passa, muitas vezes, a ser simplesmente pela vontade da pessoa, manifestação da vontade da pessoa e apresentação de alguns documentos. Tá ótimo. Você disse um nome vinculado à dignidade da pessoa humana. Eu também acredito que tem muito isso, né? A pessoa, às vezes, se sente constrangida com o nome que tem. Nós verificamos essa situação. E talvez isso gere um certo incômodo na vida dela, no dia a dia dessa pessoa. E você já até adiantou e eu vou fazer essa pergunta específica que eu tenho certeza que é a pergunta que o nosso telespectador, que a nossa telespectadora gostaria de te fazer, né? Então, existe hoje a possibilidade de se alterar o nome. Sim, existe a possibilidade de se alterar o nome, né? Então, como eu já disse, o nome ele é constituído pelo prenome, que é o primeiro nome, né? Que a gente sabe que ele pode ser simples ou composto.
E também o sobrenome, que são aqueles nomes de família, né? Que a gente acaba para ter um nome completo. Então, com essa novidade legislativa, o prenome ele pode ser alterado após atingida a maioridade por uma vez, imotivadamente, então não precisa apresentar um motivo, e extrajudicialmente. Então, basta a pessoa, né, que tem vontade de trocar o nome por uma vez, ela pode chegar no registro, né, onde foi feito o registro, no cartório, e pedir para alterar o nome, por uma vez. Agora, se a pessoa alterou o nome e depois de um tempo fala assim, me arrependi de ter alterado, ou na verdade eu queria um outro nome, aí não é mais possível fazer isso de forma extrajudicial e no cartório. Aí ela vai precisar pedir, né, fazer um pedido e submeter ao juízo e depender de uma sentença judicial. Quando a gente fala de nome, realmente uma questão, um tema muito delicado, né? Veja só, nós estamos falando aí de mudança de nome, né? Eu sou o César, aí eu quero mudar meu nome, isso causa às vezes estranheza nos outros, né? Nas pessoas que estão nos vendo, em relação à pessoa que muda o nome, pode ser um motivo de muita alegria. Mas em relação às terceiras pessoas que conhecem, que, por exemplo, me conhecem como César, te conhecem como Letícia, conhece outros como José, a outra como Marcelo, e assim vai, inúmeros nomes, né? E aí você muda o nome, perante essas pessoas, parece que você é uma outra pessoa, vamos assim dizer. Então isso engloba aí muita questão que diz respeito aos direitos que a própria pessoa tem, para que tenha uma vida digna. Então, atualmente, aí, esse tema, como ficam aí os direitos dessas pessoas em relação ao seu nome civil? Sim, o que acontece, César, é que tem alguns requisitos. Então, por exemplo, se você diz que a pessoa, ela vai, né, perante a sociedade, a forma como ela é reconhecida vai ficar diferente. Porém, em alguns casos, César, ela já é conhecida pelo outro nome que não aquele de registro. Entende? Então, assim, depende do ponto de vista e acho que é aquilo, né? A pessoa, ela tem o direito de ser reconhecida, né? A identidade dela é aquele nome que ela quer que seja o dela, que ela se reconheça e que ela seja reconhecida perante terceiros. Então, para que aconteça essa alteração do prenome junto ao registro civil da pessoa, é necessário, na certidão dela vai constar, né? O nome anterior, alguns números de documentos, o CPF, o número de passaporte, título de eleitor, para que fique essa transparência também nessa publicidade em relação a terceiros. Então, não é que ela vai sumir. E também, sempre o registrador ele vai ter essa cautela, esse cuidado de verificar se não tem uma intenção de fraude em relação a terceiro, se há uma má-fé nessa alteração do nome. Então, essa é uma questão que ela é observada quando chega esse pedido de alteração de nome. Mas é uma facilidade que chega hoje, né, para todos nós que veio essa alteração, essa possibilidade de alterar. Como eu disse, já era algo que era possível, mas dependia de uma decisão judicial, né? Agora, não mais. Uma outra questão aí. Vamos imaginar, né? Tenho certeza que isso que eu vou dizer agora, muita gente que está nos vendo, nos assistindo, está nessa situação. A pessoa vai se casar, um exemplo, né? Um casamento. A pessoa vai se casar, vão se tornar aí cônjuges, e nós temos aquela situação dos nomes, né? Exemplo, né? A mulher quer usar lá o nome do marido, da família e tudo mais. Então, essa questão específica, que é muito comum e corriqueiro hoje em dia, uma pessoa se casa, etc. Como se dá aí o direito a essa alteração dos sobrenomes entre os cônjuges? Então, César, já em relação ao sobrenome, é sempre necessário algum documento que comprove o vínculo, né? Seja o vínculo conjugal, aí de casamento, ou um vínculo afetivo, ou até um vínculo de descendência. Então, com relação ao sobrenome, é um pouco diferente, não basta só aí a manifestação de vontade. Então, quando a pessoa casa, é um direito dela adotar ou não o sobrenome do marido ou da esposa, né? Até tem alguns casais que um adota o sobrenome do outro, né? Então, isso é comum e é um direito da pessoa. O que acontece é que quando tem o divórcio, o nome, como ele passa a integrar a personalidade da pessoa, ele é um sobrenome que ele não será mais o do marido ou da esposa, né? Ele será da pessoa.
ela vai ser reconhecida com aquele sobrenome. E quando chega, às vezes, né, acontece de ter um divórcio, uma extinção aí dessa relação conjugal, como que fica essa questão do nome, né? Então, aí é algo que é opcional, né? Então, fica a cargo da pessoa decidir se ela quer continuar a usar o nome de casada ou se ela quer voltar a usar o nome de solteira. Isso é uma opção. E também não cabe ao outro decidir se quer uma anuência, deixar, nossa, vai continuar usando o meu nome? Não cabe. Cabe à própria pessoa decidir se ela quer continuar ou se ela quer voltar a usar o nome de solteira. Né? Lembrando que é importante sempre atualizar todos os documentos. Nesses casos, se tem filhos, né? O filho, ele passa a usar o nome sempre da mãe e do pai no momento que ele nasceu. Então, se acontece uma alteração de nome dos pais, é importante também verificar junto aí, ao registro, né, civil, como que fica para anotar essa mudança do nome, para que também altere aí na certidão dos filhos. Porque parece que não, César, mas isso gera muitas consequências, né? Então, se a pessoa às vezes quer fazer um financiamento estudantil, ela pode não conseguir, porque quando ela digita lá no sistema eletrônico o nome da mãe, não coincide mais com o nome que a mãe usa. Então, é algo que parece que é simples, né? Mas que acontece muito e que é muito importante para que tenha aí, né, garantido todos os direitos no meio social, tanto da pessoa como dos filhos também. Essa sua fala é uma valiosa dica aqui nessa questão de alterar nos documentos, depois que se faz a alteração do nome e tudo mais. E você falou uma coisa que as pessoas às vezes não acreditam, né? Que hoje, depois do Código Civil e tal, o novo Código Civil que a gente chama, que já vai mudar de novo, né? As pessoas às vezes não acreditam que o marido pode pegar lá o sobrenome da esposa. A gente fala, não, mas não é aquele mundo machista, né? Lá de antigamente, quando a gente tinha o código lá anterior, era usualmente a mulher pegava o nome do sobrenome do marido. Hoje não, os dois podem, como você deu o exemplo, os dois podem aí pegar o nome de ambos. Ou se ninguém quiser pegar o sobrenome, ninguém pega e encerrou o assunto. Continua, né? Cada um com o seu nome. Cada um com o seu nome, exatamente. E uma outra questão aí, a gente falando aí de sobrenome e tudo mais, como é que fica a relação entre o sobrenome e muita gente quer fazer o que se chama aí de dupla nacionalidade, porque a nacionalidade tem tudo a ver com o nome, né? Então, como é que fica aí essa relação entre os sobrenomes e o direito à dupla nacionalidade? Então, já nessas questões de dupla nacionalidade, muita gente, né, chega e pergunta, fala assim, meu sobrenome é de descendente português ou de ascendente italiano, eu tenho direito à nacionalidade? E, assim, para ficar bem claro, o nome não é o determinante a esse direito, né? Então, a depender da nacionalidade, cada uma, né, faz algumas exigências, é preciso analisar caso a caso, mas, assim, o simples sobrenome não vai determinar se a pessoa tem o direito ou não. O que acontece é que, para que se, né, requeira esse direito, se reconheça esse direito, é preciso analisar vários fatores, entre eles, claro, a linha toda de descendência, né? Se for o caso de descendência pelo sangue, né? Do direito pela descendência pelo sangue, é preciso analisar a cadeia documental, desde lá do estrangeiro até a descendente que chega em você, né? Precisa analisar os nomes, os locais de nascimento, né? Outros dados que não só o nome. E às vezes você não tem no seu nome o nome daquele ascendente, que é o estrangeiro. Mas isso não vai te tirar o direito de ter a dupla nacionalidade, entende? Sim. Ainda essa questão do sobrenome, hoje ela é permitida, né, colocar quantos sobrenomes eu quiser no meu nome, incluir o sobrenome. Isso também é uma novidade que vem aí na lei, que é possível fazer de forma extrajudicial, desde que eu comprove essa cadeia documental, né? Então, quando eu chego lá para fazer um registro, se eu quiser incluir no meu nome, o meu nome é Letícia Rodrigues de Souza. Eu tenho outros sobrenomes na minha linha de ascendência, né? Que eu posso incluir. Eu tenho Pérez, eu tenho Beruel, eu tenho Marqueto. Eu posso incluir. Inclusive, isso é algo que é estimulado hoje em dia, porque existem muitos casos de homonímia, que são aqueles nomes iguais. Então, não há limites. Eu posso incluir no meu sobrenome quantos sobrenomes eu quiser, não há um limite, né? E é estimulado. Então, mas também não vai colocar tantos, porque acho que fica algo até, né, um pouco difícil. Mas, né, é uma forma de você também se diferenciar aí na sociedade, né, um de outro, porque esse é um outro problema que a gente encontra. Claro que
se você quiser, né, puxar aí uma ficha criminal, alguma coisa nesse sentido, César, a gente vai olhar também nome do genitor, da genitora, né, outros documentos. Mas é um caso que ele é estimulado e veio para facilitar, para que as pessoas entendam que quanto mais sobrenomes, mais diferente que ela vai ficar no meio social. É isso aí. A gente tem muita coisa para falar sobre o tema, mas nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando da questão inerente aí do direito ao nome e as possibilidades de alteração. Falamos muitas coisas interessantes no bloco passado, e dentre o que nós falamos foi a questão de mudança de sobrenome, de nome, na questão de casamento e tudo mais. Vou ser bem objetivo, porque tem muito telespectador, muita telespectadora que vive hoje, está nos assistindo em união estável. A regra mesmo, como fica essa questão do nome e sobrenome com as pessoas que estão vivendo em união estável? Então, em relação à união estável, o que é requisito? É requisito que essa união estável seja registrada no registro de pessoas naturais. Então, desde que haja esse registro, né, passa a ser como no caso de casamento, um pode adotar aí o sobrenome do outro. E aí, no caso de dissolução da união estável, né, de extinção do vínculo, também é preciso que seja registrado, né, no cartório de registro civil das pessoas naturais, para que possa também exercer o direito com relação à alteração de nome, né, deixar de ser de usar o sobrenome do marido ou da esposa, né, quanto a isso. Outra coisa também que é bem importante ressaltar é que essa questão de alteração do nome durante o casamento, ela pode ser alterado o nome mesmo na vigência do casamento. Então, não é só depois do divórcio. Acho que isso eu não tinha trazido ainda para o telespectador, César. Então, durante a vigência do casamento, se a pessoa quiser alterar o nome também, o sobrenome também é possível, né? E lembrando também que é essencial a questão que é nova, né? É nova, você vê. A 2022 é no ano retrasado, então é essencial que a pessoa vá ao cartório, né, e peça, exerça esse direito, porque antes dessa lei de 2022 era necessário entrar junto ao judiciário e o juiz dar uma sentença autorizando. É isso aí, ficou mais fácil, isso é inegável, né? Sem dúvida alguma, questão extrajudicial aí, né? Com certeza. Nós falamos aí da questão do casamento, inerente aos nomes, você falou agora sobre a questão das pessoas que vivem em união estável, agora a questão é outra, né? Nas relações aí entre pais e filhos, como são estabelecidos aí essas questões de nome, né? Também é possível incluir mais de um sobrenome dos pais, ou até mesmo excluir, ou até mesmo ainda alterar o primeiro nome? Resumindo, como é que fica essa questão em pais e filhos? Quando acontece aí o nascimento da criança, né, então o declarante, né, do registro de nascimento, ele chega para registrar o filho, e aí ele coloca lá o nome que foi combinado, né, com a mãe, às vezes o pai que vai, então essa é uma questão, uma primeira questão, então, de trazer aquilo que foi combinado e colocar os sobrenomes. Qual que é a ordem desse sobrenome? Então, nós temos aqui no Brasil uma cultura de colocar um sobrenome da mãe primeiro e um sobrenome do pai. Mas isso não é regra. Então, é bom também, importante saber que essa ordem, ela pode ser da forma como melhor convir aí para os pais, né? E também não é necessário colocar o sobrenome do genitor ou da genitora, do pai e da mãe. Pode colocar qualquer um da linha de ascendência, então, desde que comprove através de documentos, né? Então é possível escolher como que vai ficar o nome do seu filho. E aqueles casos que os pais chegam e não opinam sobre o sobrenome, o próprio registrador, ele tem obrigação aí de colocar, no mínimo,
um sobrenome do pai e um da mãe, da forma que melhor lhe convier, né, para que exerça esse direito de ter o nome completo e para evitar os casos de homonímia. Então, é uma regra. Outra questão, a partir do registro da criança, durante os primeiros 15 dias, se os pais resolverem mudar esse nome que foi dado à criança, ou eles podem apresentar uma oposição, né, àquilo que foi declarado, porque às vezes ou eles mudam de ideia ou não foi conforme o combinado, então eles podem trazer uma oposição junto ao cartório, e aí o pedido vai ser analisado, né? Se houver consenso entre os pais, ele já é alterado, já de pronto, não precisa ir de uma análise do próprio registrador, nem levar para juízo, né? Então, é uma questão bem importante. No caso também de reconhecimento de paternidade, que é feito, o pai que reconhece a paternidade posteriormente, ele pode indicar aquele nome que para ele seria, né, o ideal para o filho, e também, se não houver concordância da mãe, ele é submetido ao juiz para poder que seja feita essa alteração. Então, são algumas questões que no dia a dia a gente sabe que acontece, né, César? Que é muito importante aí trazer para o nosso telespectador. Outra questão também que foi colocada agora, teve uma decisão recente sobre nome de padrinhos. É possível incluir, desde que seja essa inclusão no prenome, né? Então, inclui o sobrenome como se fosse um nome composto, mas também passa a ter esse direito. Outro direito também que a lei traz, aí essa nova lei, é madrasta e padrasto. Então, é possível, desde que haja o consentimento desses, né, da madrasta ou do padrasto, em casos aí um caso já de multiparentalidade, né, que fala até da filiação socioafetiva. Então, são questões mais específicas, mas que já é possível também trazer, porque parece que não, César, mas é importante, às vezes a pessoa... depende de cada um, né? Mas tem gente que faz questão de ter tal sobrenome, ou, né? Ou de se sentir aí parte integrante de uma família, porque ela tem o sobrenome, e o mesmo não acontece se ela não tiver. Então, é um direito que vem pautado aí, que é muito relevante hoje no meio social. Tá aí, são questões extremamente interessantes, né? Uma outra situação hoje que nós vemos às vezes a pessoa vai preencher documentos, vai fazer preenchimento de uma ficha, seja lá o que for, às vezes até emprego. Nós vemos nesses documentos colocando lá assim, nome social, 2 pontos, né? Então, o que significa hoje em dia um nome social? Então, o nome social é aquele nome que é adotado, mas que ele não gera alteração no registro civil. Então, é um direito que foi conquistado por aquelas pessoas que não se identificam, não se reconhecem com aquele gênero com que elas foram registradas, né? E passou a ser um direito de todos nós. Então, o nome social é aquele nome que você você se reconhece e é reconhecido na sociedade. Então, por exemplo, junto ao seu ambiente de trabalho, numa empresa, é o nome que você quer que você seja chamado, junto aos serviços públicos de saúde, por exemplo, do SUS, né? É o nome com que você vai ser anunciado, junto ao sistema de ensino também. Então, esse é o nome social. Ele não se confunde com aqueles apelidos, com titulações. Não é isso, é aquele nome, né, que é autodeclarado e que é utilizado aí tanto pelas pessoas com a questão do gênero, de alterar o gênero, como também, né, de todos nós. Uma coisa também que é muito interessante é que a gente vê hoje em dia muitas pessoas que não são conhecidas ou chamadas pelo seu nome, ou chamado aí apelido, né? Ou não sei o que, de não sei onde, e assim vai. Então, quanto aos apelidos ou nomes que as pessoas são, na realidade, publicamente conhecidas, por exemplo, um político, às vezes o político é conhecido pelo apelido, ninguém sabe o nome dele, mas você falou apelido, todo mundo, já sei de quem se trata, né? É possível incluir no registro de nascimento? Sim, é possível incluir. Nós temos alguns casos, né, emblemáticos que retratam isso. E esses nomes, por exemplo, da Xuxa, Maria da Graça Meneghel. Incluiu o nome Xuxa, né? Então ficou Maria da Graça Xuxa Meneghel como sendo o nome dela. Ele pode, o nome que é conhecido publicamente, ele pode substituir o prenome, ou ele também pode ser colocado após o prenome, antes do sobrenome, né? Ele pode substituir ou incluí-lo ele no nome, né? Mas com essa mudança agora do prenome, acho que fica mais simples também essa questão que já era tratada
e agora também ela vem aí, né, de uma forma mais fácil, desde que seja algo comprovado também por testemunhas. Então, assim, cada caso tem a sua particularidade, sabe, César, né? A gente não tem como generalizar aí como que vai acontecer, né, nos casos. Mas é importante também ressaltar a questão da tutela do nome, né, da proteção do nome. Então, o nome ele não pode ser utilizado numa publicidade, né, não pode ser utilizado por terceiros sem autorização da pessoa. Então, se eu não dou autorização para usar meu nome, e o meu nome é tutelado, eu tenho inclusive direito a ser indenizado quanto a isso, né? Essa é uma questão também que ela é muito relevante aí, né? Vem vários aspectos somados a essa questão de alteração de nome. Uma outra questão também que nós ainda não falamos é a questão de aqueles nomes que expõem a pessoa ao ridículo, né? Ou que tem algum erro de grafia. Então, por exemplo, que troca, né, na hora de registrar o L pelo R. Então, ao invés de colocar Cláudio, coloca Cláudio. Né? O meu bisavô mesmo, ele foi registrado como Raul Arcídio, quando o certo seria Raul Alcides. Então, acontecia muito também quando vinham os estrangeiros, né? Então, esses nomes também, eles podem ser alterados, e é importante que sejam, né? Assim como nomes estrangeiros também. Tem várias curiosidades aí, vários detalhes. Eu acredito que a gente não vai conseguir esgotar hoje o tema, né? Mas é algo que é muito relevante, que a gente vê que é muito inerente aí a todo o nosso meio social. É tudo isso que você falou, a certeza que hoje sim o cidadão tem acesso aí à questão da mudança do nome, tranquilo, né? Ficou muito mais simples fazer de forma extrajudicial. A questão é a seguinte, né? Mas como se dá esse acesso, né? Esse direito de alterar o nome? Quais são os passos? O que as pessoas que nos assistem devem fazer, devem seguir? Sim. As pessoas, então, elas podem, né, ir pessoalmente ao cartório de registro civil, onde foi registrado aí o nascimento, levar a documentação pessoal e manifestar a vontade de alterar aí o prenome ou o sobrenome. Essa lei, ela é taxativa, então ela, em alguns casos, ela prevê essa possibilidade, mas em outros casos ainda vai ser preciso fazer um pedido, né, para o juiz e vai depender da sentença judicial. Então, nós orientamos sempre ao cidadão procurar um advogado mesmo para receber essa orientação jurídica de quais são todos os direitos, quais são as consequências da alteração do nome, ou um advogado, ou um defensor público, alguém que tenha esse conhecimento técnico para que depois não tenha nenhum prejuízo, né? Então, tenha garantido o direito, saia de lá feliz e satisfeito com o novo nome, informe todas as pessoas daquilo que aconteceu, da alteração, mas que não tenha nenhum prejuízo, né? E é muito importante também, feita a alteração, trocar o nome, trocar os documentos, né? Colocar nos novos documentos, usar os novos documentos, alterar toda a documentação aí pessoal. Olha, infelizmente nós estamos aí no fim do nosso programa, minha prezada Letícia, e eu gostaria aí, acho que é interessante para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, suas últimas palavras, deixar aí seu Instagram, né, para que as pessoas possam te seguir, tirar dúvidas. Você tem mais alguns segundinhos aí para falar. Muito obrigada, César. Então, só trazendo aqui alguns dados, né, alguns números que são importantes. Na verdade, eu vou falar só um número. Em um ano de vigência dessa lei, mais de 10 mil pessoas aqui no Brasil alteraram, né, os nomes, sendo principalmente no estado de São Paulo. Então, é algo que atingiu, que foi efetivo, né? Essa lei, ela traz algumas premissas, como a de extrajudicialização, como de desburocratização, para que as pessoas acessem esse direito de uma forma, né, mais simples, e também a questão da parte digital, eletrônica, tudo isso, né, decorre desse novo provimento, e isso é importante, porque com a alteração do nome, a pessoa, acho que foi uma palavra até que você utilizou, César, logo no início aqui da nossa apresentação, ela tem a liberdade de escolher, ela tem autonomia de escolher como ela quer ser reconhecida, como ela se identifica, né? É uma identidade pessoal, é muito importante a pessoa gostar do nome dela, né? E se identificar aí no meio social, o direito à busca da felicidade, todas essas questões que ela vai ter uma vida, né? Talvez algo que é tão simples, né? Tão comum, mas é algo que acaba restringindo ela de obter esse direito. Seu Instagram? Meu Instagram, para aqueles que quiserem, né, me seguir, é leticiarodrigues.doutora. Maravilha, tá ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Evidentemente, fica o convite para que você volte aqui
nos brinde com suas palavras, tá ok? E aí eu agradeço principalmente aí o nosso telespectador, a nossa telespectadora, porque o programa, como eu sempre digo, é feito, pensado para vocês. Muitíssimo obrigado e até o próximo.